Você já ajudou alguém de verdade, colocou tempo, dinheiro, energia, esforço genuíno e depois viu essa mesma pessoa se voltar contra você, te criticar pelas costas ou simplesmente sumir como se você nunca tivesse existido? Isso não é coincidência e não é falha de caráter só da outra pessoa. Existe um mecanismo psicológico por trás disso, descrito com uma precisão brutal por um dos filósofos mais incompreendidos da história. E entender esse mecanismo muda completamente a forma como você vai ajudar as pessoas dali para frente. Friedrich Nietzsche chamava esse fenômeno de ressentimento. E não é o ressentimento no sentido comum que a gente usa no dia a dia. Para ele, o ressentimento nasce especificamente de uma posição de desigualdade percebida, quando alguém se sente inferior, dependente ou em dívida com outra pessoa, e não consegue processar isso de forma saudável. Em vez de sentir gratidão de verdade, uma parte da mente dessa pessoa passa a enxergar quem ajudou como um lembrete constante da própria fraqueza. E é esse lembrete, não o gesto de ajuda em si, que gera a hostilidade. Pensa assim: toda vez que você ajuda alguém que estava numa posição inferior, você também, sem querer, evidencia essa diferença. Você tinha o recurso, o conhecimento, a estabilidade ou a força que a pessoa não tinha naquele momento. E para a maioria das pessoas, isso é confortável de aceitar por pouco tempo. Mas se a dependência se prolonga, ou se a diferença fica evidente demais, alguma coisa começa a incomodar. A gratidão, que deveria crescer, muitas vezes começa a azedar. Isso explica um padrão que você provavelmente já viu de perto. Quanto mais você ajuda alguém, sem que essa pessoa consiga retribuir de alguma forma, maior a chance de, em algum momento, ela criar uma narrativa que diminui o que você fez. Ele não fez por mim, fez para se sentir bem. Ela só ajudou porque queria controle. A mente da pessoa ressentida precisa reescrever a história, porque a versão real, eu precisei e não consegui sozinho, é dolorosa demais de carregar indefinidamente. Antes de continuar, isso que eu acabei de te mostrar é só uma parte do que ensino no mapa do desenvolvimento. Lá dentro você encontra um passo a passo completo, com exercício prático para aplicar no mesmo dia, sem enrolação, sem teoria solta. O link está na descrição, é só clicar. Voltando, Nietzsche também descrevia como esse ressentimento não fica parado. Ele se transforma. Como a pessoa não consegue admitir a própria fragilidade, ela projeta a culpa para fora. E quem está mais próximo, justamente quem ajudou, vira o alvo mais fácil dessa projeção. Não é lógico, mas ressentimento nunca seguiu lógica. Ele segue a necessidade emocional de proteger a própria autoimagem, mesmo que isso signifique distorcer completamente os fatos. Tem outro ponto que Nietzsche explorava e que ajuda a entender por que isso dói tanto quando acontece. Você não esperava reciprocidade calculada, esperava, no mínimo, reconhecimento. E quando o reconhecimento nunca vem, ou pior, se transforma em hostilidade, a decepção atinge duas camadas ao mesmo tempo. A primeira é a perda da relação em si. A segunda, mais profunda, é a sensação de que sua boa intenção foi usada contra você mesmo, o que faz parecer que ajudar foi um erro. Só que reduzir essa experiência a ajudar foi um erro é a conclusão errada. O erro não estava em ajudar. Estava, na maioria das vezes, em como a ajuda foi oferecida e em não observar os sinais de que aquela pessoa específica não tinha maturidade emocional suficiente para processar a própria dependência sem transformar isso em ressentimento. Reconhecer isso é o primeiro passo para continuar sendo generoso sem sair ferido toda vez que a generosidade não é bem recebida. Então, como você aplica isso na prática, sem virar uma pessoa fria que nunca mais ajuda ninguém? O primeiro passo é entender a diferença entre ajudar e resgatar. Ajudar é dar um empurrão pontual para alguém que já está em movimento, tentando sair de uma situação difícil por conta própria. Resgatar é assumir o peso inteiro do problema de outra pessoa, de forma recorrente, sem exigir que ela também faça a parte dela. O resgate crônico
é exatamente o cenário onde o ressentimento tem mais espaço para crescer, porque a dependência nunca diminui e a diferença de posição nunca se equilibra. O segundo passo é observar como a pessoa reage à própria dependência. Existe uma diferença enorme entre alguém que aceita a ajuda com humildade, reconhece o esforço e busca ativamente formas de retribuir ou de sair daquela posição o quanto antes, e alguém que aceita a ajuda como se fosse óbvia, sem qualquer desconforto ou esforço de reciprocidade. O segundo tipo de comportamento é um sinal de alerta. Não significa necessariamente que a pessoa vai te trair, mas indica um terreno mais fértil para esse tipo de dinâmica se instalar. O terceiro passo, talvez o mais difícil de aceitar, é entender que sua ajuda não precisa de gratidão para ter valor. Mas você também não é obrigado a continuar oferecendo ajuda para quem já demonstrou, repetidamente, que transforma generosidade em ressentimento. Ajudar não é um compromisso vitalício e incondicional com qualquer pessoa que peça. É uma escolha, feita de forma consciente, que pode e deve ser reavaliada conforme o comportamento da outra pessoa se revela ao longo do tempo. Nietzsche não estava propondo que você parasse de ser generoso. Ele estava propondo algo mais sofisticado: generosidade sem ingenuidade. Ajudar as pessoas porque isso está alinhado com quem você é, e não porque você espera controlar como elas vão reagir depois. Quando você ajuda a partir da sua própria força, sem depender de gratidão para validar o gesto, o ressentimento da outra pessoa deixa de ter poder sobre você. Ele pode existir nela, mas não vai mais te ferir do mesmo jeito, porque sua motivação nunca esteve amarrada à reação dela. E existe uma última camada nisso tudo. Quando alguém trai a ajuda que você ofereceu, isso não apaga o valor do gesto em si. O gesto continua sendo real, continua dizendo algo verdadeiro sobre o seu caráter, independente de como a outra pessoa escolheu processar aquilo. A traição fala sobre quem ela é. Não apaga quem você foi no momento em que decidiu ajudar. Vale reforçar um ponto prático que evita a maior parte desse tipo de dor no futuro. Antes de assumir o papel de salvador de alguém, pergunte a si mesmo se essa pessoa está pedindo ajuda para sair de uma situação ou se está terceirizando para você a responsabilidade de resolver a própria vida. A primeira é uma parceria temporária. A segunda é um padrão que, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar um preço, seja no seu tempo, na sua energia ou na sua relação com essa pessoa. Outro sinal útil é observar o que acontece quando você, ainda que gentilmente, estabelece um limite. Alguém que estava recebendo sua ajuda com gratidão genuína, geralmente aceita o limite com compreensão, mesmo que fique desapontado. Já alguém em quem o ressentimento já estava se formando, costuma reagir com raiva desproporcional, cobrança ou acusações, como se o limite fosse uma traição da sua parte. Essa reação, mais do que qualquer discurso anterior, costuma revelar a real natureza da relação. No fim, a lição de Nietzsche aqui não é parar de confiar nas pessoas ou parar de ajudar quem precisa. É ajudar com os olhos abertos, entendendo que gratidão nem sempre é automática, que dependência prolongada tem um custo psicológico para quem recebe, e que proteger sua própria energia não é egoísmo. É o que garante que você ainda vai ter algo para oferecer da próxima vez que alguém, de verdade, precisar de você. Se você chegou até aqui, comenta clareza. Se esse conteúdo fez sentido para você, o mapa do desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link está na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!